Yeah, 1, 2, 3, 4. While you're strolling down the fairway, showing no remorse, glowing from the poisons they sprayed on your golf course. While you're busy singing birdies and keeping on your scorecard, the devil's been busy on your backyard. Steaming down the highway with your trucks of toxic waste. Where you gonna hide it? Maybe outer space. You don't know what you're doing or what you have to guard, and the devil's been busy on your backyard. Sometimes you think you're crazy, but you know you're only mad. Sometimes you're better off not knowing how much you've been had. You see your second cousin wasting in a fight. You say he had it coming, he could do it right. You're in a western movie, playing in a bar. The devil's been busy on your backyard. The devil's been busy on your backyard. Sometimes you think you're crazy, but you know you're only mad. Sometimes you're better off not knowing how much you've been had. While you're seeking, strolling down the fairway, showing no remorse, glowing from the poisons they sprayed on your golf course. While you're busy sinking birdies and keeping on your scorecard, the devil's been busy in your backyard. The devil's been busy on your backyard. The devil's been busy in your backyard. Errei aqui o final, ó. The devil's been busy on your backyard. Olá pessoal, mais um vídeo aqui da discografia comentada dos Beatles, e hoje para falar dessa obra-prima aqui, Traveling Wilburys, volume 3, lançado em outubro de 1990. E volume 3 por quê? Por causa do nosso querido George Harrison, que só para tirar uma onda com os críticos, né, propôs lá ao pessoal que não fosse um volume 2, fosse um volume 3, né? O Jorge sempre com o pé atrás junto à crítica, então ele resolveu fazer essa piada, já começar por aí. O George Harrison sempre espirituoso, né? Aquele humor inglês, né? Gente, eu tô assistindo uma série no Netflix que chama Afterlife, uma série inglesa.
ela é muito engraçada, e ali não tem como não lembrar do George Harrison, do Monty Python, né? De toda aquela turma de humor inglês lá dos anos 70, anos 80, que o George adorava e financiava, né? Porque é um humor, assim, um humor cáustico, aquele humor típico inglês que o George Harrison tinha de sobra também, né? Ele não falava só de Hare Krishna, nada contra Hare Krishna, mas ele não falava só. Ele às vezes se excedia nessa pregação religiosa dele lá, né? Mas ele também tinha muitos lances de humor. O George Harrison era um cara assim, né? De um humor picante, de um sarcasmo, né? Incrível, né? E foi nos Traveling Wilburys que ele colocou mais essa parte dele. Talvez porque, claro, na presença dos colegas, Jeff Lynne, Tom Petty, Bob Dylan, né? O Roy Orbison, que tinha falecido, participou só do volume 1. O Jorge não podia, realmente, ele sabia que ele não podia se colocar integralmente, né? Falar da filosofia dele, tudo. Que lá a proposta do grupo era fazer um rock descontraído, bem humorado, dá aí umas pitadinhas, às vezes, né? Como, por exemplo, essa música, The Devil's Been Busy. O que o Jorge está falando aqui? Que eu desconfio que essa música é tipo 70% do Jorge. Os outros acho que ajudaram pelo estilo, pela levada, pela melodia, pela quebra de acorde ali, né? Aquela quebrada que ele dá, joga um si bemol aí na parada, em outra parte um sol menor, quer dizer, ele muda a escala. Isso é típico do Jorge. É típico do Jorge, não era típico do Tom Petty, nem do Jeff Lynne, nem do Bob Dylan, muito menos do Roy Orbison. Isso era coisa do Jorge. Portanto, eu acho que essa música é muito dele, né? E é uma levada que tem o solo ali no meio com cítara, ou pelo menos um som imitando a cítara, né? Eu acho que um som imitando a cítara, ou não, o Jorge mesmo pegou a cítara ali e fez, né? Enfim, esse disco, gente, ele teve uma receptividade menor do que a do volume 1. Ele fez bastante sucesso, ele recebeu discos de ouro, né, aquele certificado lá da indústria norte-americana, indústria fonográfica norte-americana, mas ele teve uma receptividade um pouco menor nas vendas e junto à crítica, né? É um disco excelente, é um disco mais pesado, as letras dele são mais irônicas do que as letras do volume 1, que já eram irônicas, muitas delas eram irônicas, mas como tinha o Roy Orbison com aquela voz de cisne dele, eu acho que os caras se viram na obrigação de fazer canções assim mais românticas, né? Não que aqui não tenha, tem também, mas você vê que existem pitadas de críticas. The Devil's Been Busy, por exemplo, é uma música claramente uma crítica à destruição da natureza, aquela posição ecológica do George Harrison, e tenho certeza dos outros todos, né? Então aqui ele fala que enquanto a gente acha que o mundo está rolando normalmente, o sujeito está lá jogando golfe no campo enorme dele lá, né? Na mansão deles, no campo de golfe, lá nos bairros, aqueles lugares, né? Vamos dizer, semi-urbanos ali, né, nos subúrbios ricos ali da Inglaterra, dos Estados Unidos, das cidades inglesas e americanas. O Jorge dá uma espetada nesse pessoal que destrói a natureza e vai lá jogar golfe tranquilamente, para o pessoal que caça passarinho e tranca numa gaiola, né? O pessoal que está na estrada, né? With your trucks of toxic waste, poluindo com seus caminhões pesados, poluindo o ar com a fumaça e tudo mais. O Jorge e os Traveling Wilburys fazem uma crítica legal aqui ao desrespeito das grandes indústrias, das grandes corporações, à natureza e tudo mais. É uma crítica legal, mas o álbum todo é excelente. Eu não sei por que a receptividade dele foi menor do que a do volume 1. Eu acho que porque, assim, foi uma pitada, provavelmente.
de rock antigo ali numa época, foi 88, volume 1, né? Eu acho que o pessoal ainda estava naquela onda de muito revival ali, por causa dos relançamentos em CD de clássicos dos anos 60, a coisa dos então 20 anos do Sgt. Peppers, tinha tudo aquilo. Eu acho que teve aquela onda de revival e isso ajudou a volta do George com Cloud9, isso ajudou os Traveling Wilburys a fazerem tanto sucesso no primeiro volume. Eu acho que em 1990, como a coisa já estava, porque no tempo da indústria fonográfica naquela época, a coisa andava muito rápido, né? Então ali já tinha o grunge, a coisa já estava sendo direcionada para outro campo, e dali a pouco nós teríamos o Nirvana, toda aquela turma, né? Alice in Chains, enfim, um monte de bandas ali que surgiram, muito boas, por sinal, Foo Fighters. Não, Foo Fighters foi um pouco mais tarde, nos anos 90, enfim. E aí talvez os Traveling Wilburys, com esse rock bem sessentista deles, já não tivesse assim um apelo que, em espaço de 2 anos, né? Não tivesse o apelo que teve no volume 1, não teve nesse volume 3, que é um excelente disco. É uma obra-prima, ele começa com She's My Baby, um puta de um rockão, um solo de guitarra do Gary Moore, fantástico, né? Aí vem Inside Out, que é um número pop, um pop rock, um country rock, delicioso de se ouvir, uma música que tem cara de ter sido composta pelo George e pelo Bob Dylan, principalmente. Aí vem If You Belong to Me, que tem cara de ser uma música também do Dylan e do George, principalmente a parte do meio ali tem a cara de ser do George. Tudo na onda do country rock, assim, pop rock, country rock, mas com um acento mais pesado, assim, né? Um som mais encorpado, assim, um ritmo mais acelerado. Aí vem The Devil's Been Busy, que é um country rock delicioso, ali que lembra não só Beatles, tem uma pegada de Creedence Clearwater Revival, né? É uma delícia de música, a música mais sessentista do disco, né? Seven Deadly Sins é uma música do Bob Dylan, é um country rock, assim, bem, quase que um doo-wop ali, né? Uma música bem assim, bem com cara de anos 50, mas com um tema interessante. Poorhouse é um country rock acelerado, interessante. Where Were You Last Night também, um country rock acelerado, legal. Cool Dry Place, uma delícia de música, também um ritmo mais acelerado. New Blue Moon, uma cara de anos 50 ali, com uma baita de uma produção, de uma execução legal. Muitos violões deram um sabor assim de um rock mais acústico, mas com um up-tempo legal, né? Com um groove legal. You Took My Breath Away, outra balada, aí é uma baladona, meio country, né? Sim, com a guitarra do George, com muito destaque, né? E o disco termina com Wilbury Twist, a versão original, eu tô falando. Depois, nos relançamentos, aí a gente teve alguns bônus tracks, né? Mas o Wilbury Twist encerra o disco com um twist, como diz o nome, bem legal, bem acelerado, bem divertido. Um disco delicioso para você ouvir, um disco que ilumina. Eu ouvi esse disco hoje cedo para poder falar dele melhor e eu fiquei assim, falei, nossa gente, eu sempre adorei esse disco, eu sempre escuto, mas é uma obra-prima, é um baita de um disco. E a gente, aqui apesar assim, você vê que o cara que mais cantou no disco, você ouve a voz dele, e por sinal alguns críticos atribuíram isso ao fato de ter feito um pouco menos de sucesso que o volume 1. É o Bob Dylan cantando, né? O Bob Dylan realmente tem um destaque aqui como cantor, como vocalista. Os outros ficaram meio que para segundo plano. Eles dividem vocais em várias faixas, é tudo assim. Mas você vê que tem um destaque do Bob Dylan, né? Se no volume 1 a gente teve o George e o Jeff Lynne e o Roy Orbison, assim vamos dizer, na frente, nesse disco aqui claramente o Bob Dylan é o maior protagonista vocal aqui, né? Mas isso não tira a cara do fato de ter sido o George. Você vê que o George Harrison, com muita ajuda do Jeff Lynne, você vê que ele é o diretor musical disso aqui, né? Você vê que a guitarra dele aparece pra caramba, você vê que as composições são basicamente dele. Todas as composições têm o dedo dele, algumas, como Devil's Been Busy, desconfio, como já disse, que tem 70%, 80% de colaboração dele, como outras músicas aqui
né, que eu acho Inside Out e If You Belong to Me, por exemplo. Enfim, o disco é excelente, contou com a participação do Jim Keltner, do Jim Horn nos sopros, Jim Keltner da bateria, claro, o Ray Cooper na percussão e o Gary Moore, como eu já falei, fazendo um solo arrasador logo de cara aqui em She's My Baby. O disco foi gravado em Los Angeles, creio eu que no estúdio que eu não sei se foi o do Bob Dylan, mas também foi gravado em Friar Park. Muita coisa foi gravada em Friar Park. O Jorge era o grande maestro desse disco aqui. Um álbum magnífico, excelente, que você, pitomaníaco e admirador do bom rock, não pode deixar de ter na sua discoteca. Falei? Tá dito. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Todo mundo em casa, hein? Ouvindo Beatles. Tchau, tchau.